E aí eu gosto, quando começo a explicar o que é o sistema cardiovascular, e essa semana a gente vai basicamente falar sobre isso, né? Hoje e na quinta-feira, então desde já quero agradecer a companhia de vocês em estar falando sobre esse assunto. É essa coisa tão fantástica que a gente tem dentro da gente, que é o sistema cardiovascular. Quem aqui já equipou uma bolsa ou preparou um medicamento com aqueles frascos, ampolas, né? Em geral, aquilo ali tem pressão negativa, que a gente chama, né? Já viram alguns daqueles frasquinhos que a gente tem para preparar? Tem até um abaulamento na borrachinha, já viram? Então, quando eu trabalhei um ano e meio quase, em manipulação de antineoplásicos ali no Clínicas, na CENIV, alguns de vocês, pessoal da oncologia que nos assiste hoje, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Se tu queres inserir, de novo, se a gente quer inserir um líquido, ou seja, diluir aquele poliofilizado que a gente tem ali dentro, a gente precisa tirar alguma coisa. Que no caso é ar, né? Então, agora a gente tem dispositivos que fazem essa troca de líquido-ar para a gente, né? Existe essa tecnologia. Mas antigamente, o pessoal que manipulava antes desses dispositivos, assim, né, vai lembrar melhor. Quantas vezes a gente puxou a seringa para colocar ar, para tirar e aí colocar líquido, né? E aí estoura vidro, né? Estoura ampola quando a gente está treinando, né? Quando a gente não está aprendendo, não dá para fazer isso com frasco de rituximab, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, quando a gente está treinando ali, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu manipulava antineoplásicos. Não tem como a gente colocar líquido sem tirar alguma coisa de dentro, que é o famoso sistema fechado. Então, quando a gente entende que o nosso sistema cardiovascular é um sistema fechado, não tem para onde esse líquido ir, ou seja, se eu não bombear ele direito, ele vai ficar parado, isso vai gerar estase. Se eu tiver uma veia ou uma artéria mais comprimida, seja porque ela é rígida, seja porque ela faz vasoconstrição, porque o meu rim já não filtra direito, né, e eu estou perdendo função renal, seja porque o lumen dessa veia, dessa artéria, está diminuído por conta de uma placa de gordura, né, ou seja, a arteriosclerose, eu estou aumentando a pressão desse sistema, tá? Isso, vocês imaginem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante... Aí vocês dizem aí quanto tempo vocês querem viver, né? Eu quero viver até os 120 anos, se Deus quiser. E essa máquina maravilhosa que a gente tem dentro da gente precisa viver os 120 anos, né? A não ser que a gente troque as peças, né? E aí chama transplante cardíaco. Mas aí isso aí é um assunto para uma outra aula. Não vai nem caber na aula de quinta. A gente pode ver depois uma aula só sobre isso. Mas mesmo que a gente troque essa peça, né? Que é o coração, e que para mim é a bomba de fusão desse sistema fechado, né? A gente pode programar, né? As nossas bombas lá de quimioterapia para mais, para menos, o gotejo menos, o gotejo mais. Esse é o nosso coração, né? Contraindo para distribuir nutriente, para distribuir oxigênio por todo o nosso corpo, né? E as nossas veias, nossas artérias, para receber toda essa pressão que o nosso coração coloca, né? Principalmente nos ventrículos, que são as câmaras de baixo, né, do nosso coração, que fazem o expulsar desse sangue para o resto do corpo. Então, vocês imaginem, estou aqui fazendo uma metáfora, mas para citar vários mecanismos, né, de pressão arterial, e porque é nesses locais que os medicamentos vão agir. Então, vocês imaginem que, se eu tenho um coração que tende a bater mais frequente, ou seja, um aumento da frequência cardíaca, a gente está botando pressão naquela veia, naquela artéria que tem que segurar, né, aquele volume de líquido que está recebendo, de acordo? Né? Ao mesmo tempo, se eu tenho, de novo, uma vasoconstrição, né, que é um tipo de hipertensão arterial, então eu estou botando, na verdade, é pressão no átrio que recebe, né, esse sangue. E aí vai acontecendo vários mecanismos que vão, ao longo do tempo, causando isso aqui, né. Se eu tivesse que resumir a aula de hoje em um slide, seria esse. Esse aqui é a caminhada
da história natural da doença de um paciente com doença cardiovascular, né? Porque a gente vai ter lá 120 anos com esse monte de insulto em cima da nossa bomba de infusão, que é o coração, em cima dos nossos equipos, que são as nossas veias, nossas artérias, né? Em que a gente vai ter, vocês vão ver lá no início, os fatores de risco cardiovascular, que, de novo, pode ser modificáveis ou não, às vezes a gente tem condições genéticas, né, que aumentam o nosso fator de risco, mas eu posso ser fumante, eu posso ser sedentário, eu posso me alimentar mal, né, comer um monte de gordura, X, batata frita, essas coisas que a gente adora, uma alimentação rica em sódio, né, aí a batatinha frita, além de ser um açúcar que logo se transforma, né, que a gente não vai gastar imediatamente, né, que é o carboidrato, ainda é frita, né, bem, aquela gordurinha bem quentinha, a gente pega e taca sal em cima. É um combo, né? Então, obviamente, o ideal é que a gente não fizesse isso todo dia, mas se a gente colocar a hipertensão arterial em cima, como eu comentei, isso é uma condição sinérgica que acaba potencializando todas as anteriores, né? O fumo entra aqui também, quanto fator de risco. Isso, ao longo do tempo, vai levando uma disfunção do endotélio, né? Que são né, as paredes dos nossos vasos, e levando a uma condição chamada aterosclerose, que é uma diminuição da função, né? Dessas nossas veias, nossas artérias, e que podem levar a uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Por que o ventrículo esquerdo? Agora, domingo, Dia dos Pais, vocês devem ter comido, né, churrasco e coração de galinha, né? Confessem aí. Façam uma incisão, a próxima vez que forem na churrascaria, peguem um coração de galinha, cortem no meio. E daí vocês vão olhar aqui bem na pontinha de baixo, né, onde sai a horta da galinha, aquela partezinha que a gente geralmente não come porque é mais rígida, a gente corta fora, né, aquilo ali quase não tem carne. Por quê? Porque são os átrios, é onde o sangue chega. Os responsáveis por fazer a circulação do sangue no nosso corpo são os ventrículos, que é a parte de baixo, né, e que é cheio de carninha, né, que é a que a gente gosta de comer. Por que ali é cheio de carninha? Porque ali é a maioria do músculo, porque é o que precisa ter força suficiente para ejetar esse monte de sangue que chega ali no nosso coração, né? Então, o nosso coração, como todo e qualquer miócito, né, todo e qualquer músculo, ele hipertrofia, né? Cadê os crossfiteiros, né? Entendem disso melhor do que eu. Então, ele vai hipertrofiando, né? Isso pode levar ao desenvolvimento associado também a uma doença arterial coronariana, que justamente são aquelas veinhas que abraçam o coração por fora e que levam oxigênio, nutrem esse músculo do coração. Se a gente tiver entupimento dessas coronárias, né, a gente tem isquemia, ou seja, a parte de lá desse vaso que fica sem sangue, ela fica principalmente sem oxigênio e sem os nutrientes. E aí é o que a gente tem mais ou menos nessa figura, né? Aqui vocês podem ver à esquerda, são cortes, né, de um vaso ali no início normal. Depois ali começa já, vocês podem ver já o acúmulo, né, de gordura, isso é uma placa aterosclerótica, é que a gente pode chamar ela de vulnerável, tá vendo? Ali na última, que pode levar a uma estenose, né, ou seja, finalmente uma obstrução, né, uma estenose crítica, que no caso um infarto agudo do miocárdio, e a gente ter essa estase, esse monte, né, de sangue passando por um espaço muito pequeno, pode levar ao desenvolvimento de um trombo, que pode se soltar e levar a um AVC, por exemplo, ou numa situação mais crítica, um aneurisma, né, ou seja, uma ruptura desse vaso, e aí, de novo, a nossa figura, né, no caso de uma morte cardiovascular, que é o que a gente está tentando evitar. Se vocês sobreviverem, né, a esse infarto agudo do miocárdio, vocês podem imaginar que algum dano fica, né, porque é um músculo que morre, entre aspas, né, e a extensão disso pode ser medido com várias provas hemodinâmicas, que a gente também não vai entrar agora em detalhes, mas uma delas é o cateterismo, que mede essas pressões, enfim. E aí, em estando uma parte desse miocárdio parada, a gente pode ter uma
o desenvolvimento de uma condição chamada fibrilação atrial. E, mais uma vez, quanto menos força de contração a gente tem no miocárdio, o nosso coração é muito inteligente, ele tende a compensar a falta de contração com batimentos mais acelerados, a gente tende a hipertrofiar esse coração, esse ventrículo, e ter esse remodelamento não é benéfico, tá? E aí a gente pode ter, por exemplo, condições de insuficiência cardíaca, cuja etiologia é uma doença isquêmica, ou seja, um infarto agudo do miocárdio. Então, aqui à esquerda, vocês podem ver aqui um espessamento das paredes dos ventrículos, né, tanto direito quanto esquerdo, vocês podem ver que elas são mais grossinhas, ou então, numa IC sistólica, hoje a gente, enfim, já tem outras classificações para insuficiência cardíaca, mas a gente pode ter também o contrário, né, um músculo mais enrijecido, né, do coração, e uma parede mais fraca do ventrículo, que também leva a uma condição chamada insuficiência cardíaca, que a gente vai esmiuçar na quinta-feira, e por fim a morte por doença por causa cardiovascular, né? Então, tudo isso que eu comentei agora teve uma origem, começou lá na hipertensão arterial, essa doença que é muitas vezes silenciosa, assintomática, e como toda doença assintomática, é muito difícil da gente abordar com o paciente, porque ele não sente nada, ele tá bem, ele tá sentado na tua frente conversando, e tu vai começar a medicar ele com medicamentos que causam, né, efeitos colaterais e agregam morbidade para ele também, né? Então, assim, a pressão arterial precisa estar controlada, porque, como eu comentei, quanto maior o número e a intensidade dos outros fatores de risco, maior é o efeito de dano vascular da pressão arterial em cima dos pacientes, né? Ou seja, se tu conseguir modificar esse fator de risco, tu consegue modificar o impacto de todos os outros também, no sentido do dano, né, aos vasos. E quando a gente quantifica o risco, é muito importante, então, compartilhar essa informação com o paciente, né, para que ele entenda realmente o impacto que isso pode ter na saúde dele ao longo do tempo, tá? E que isso, obviamente, envolve um risco individual, mas também um risco mais global, né? Envolve a família, envolve, inclusive, uma situação de recurso, né, financeiro no Sistema Único de Saúde.